Crachá na Mesa, um podcast sobre o mundo corporativo depois das 18. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Bea e esse é o Crachá na Mesa. Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Como sempre, eu não tô sozinha aqui, tô com a minha sócia e irmã, com a Nana. Oi, gente, tudo bem? Muito feliz de estar de volta. Estamos voltando com tudo. Ai, gente, esse segundo episódio, a gente tá na 4ª temporada agora, e o segundo episódio do ano, apocalíptico, né? A gente veio aqui com algumas previsões e insights sobre DEI nas organizações. E já adianto que logo de cara, gente, alarme vermelho, DEI está em risco. E não só sou eu falando, a gente tem muitos números, pesquisas e outros profissionais da área trazendo a visão deles sobre o que esperar de DEI para 2024. Aqui a gente trabalha com dados, né? Então não são só vozes da nossa cabeça. Eu não sei como isso tá pegando em vocês, funcionando para vocês, mas eu tenho sentido um pouco, percebido um pouco o comportamento do mercado em relação a essas iniciativas de diversidade e inclusão e até mesmo de ESG como um todo. Então não só falando de diversidade e inclusão, mas falando também de outras ações voltadas para a sustentabilidade, quando a gente fala de governança também. Então, a gente conversou um pouco sobre isso no início do ano, eu e a Bea. Ela estava um pouco mais à frente do que eu, acho, na leitura desse cenário. E eu estava muito tipo, não, gente, calma, é assim mesmo e tal. Mas parece que não era uma percepção só nossa, né? Então, Sim. Isso de fato vem sendo percebido por outros profissionais do mercado, que é bastante preocupante. Acho que é bom que a gente tá percebendo isso agora e tá, de fato, voltando a cobrar posicionamento das empresas, das grandes corporações em relação a isso, mas força, né? Precisamos de força para isso. Engraçado, a Nana comentou, né, que eu já tinha comentado inicialmente que eu estava preocupada sobre iniciativas de DI, etc. E da onde que veio essa minha preocupação? Não sei se você lembra, Nana, que eu comecei falando sobre a moda. Sobre o retorno para as passarelas de cintura baixa, que a gente sabe que não é um tipo de modelagem que atende a maioria dos corpos, é muito mais focado em corpos mais magros. Que estão, né, que são muito magros, né? Padrões. Eu lembro que você falou da magreza extrema. E também a Nana estava conversando comigo sobre maquiagem. E aí, sobre outra tendência de maquiagem, que é essa maquiagem com cara de cansada, meio borrada. Como é que era que você falou o termo que eu fiquei horrorizada? Na verdade, é essa estética do heroin look, que as modelos dos anos 90 tinham bastante, que elas eram todas muito magras, fumavam muito, e que foi o pico também de consumo de heroína. Então, é a estética da heroína, você tá ali muito magra, ter aquele olho fundo. Fundo, gente, exatamente. Absurdo. Concordam comigo? Horrível. Eu fiquei horrorizada, assim, então. É a glamorização de um problema de saúde pública, né? E aí a gente percebe essa tendência aí indo numa contramão do que a gente tem falado de aceitação, de diversidade, de pensar o bem-estar. Por que raios a gente quer se maquiar pra parecer que a gente tá viciado em heroína? Gente, isso é tão absurdo. E agora, nessa última semana de moda que rolou, outra tendência das passarelas, aí eu não sei se eles estão dando um outro nome pra esse heroin look, porque pode ser que tenha pegado mal, mas é a tendência das olheiras. Então, é a olheira marcada, você desenhar a olheira pra parecer cansado. Totalmente na contramão, né? Porque o que a gente viu agora nos últimos anos era aquele visual mais clean, aquela coisa, a bochechinha cor-de-rosa pra parecer saudável. O solar. Gente, até a Lorde virou solar, a menina era gótica. Era gótica e de repente não, volta. Então, assim, eu acho que é interessante a gente pensar como as coisas estão conectadas, né? A gente tá aqui falando de moda e até no episódio passado a gente falou de slow fashion também. Como que essas tendências, elas são transversais a tudo, né? Diz respeito ao trabalho, diz respeito ao consumo que a gente está vendo, ao que a gente vai começar a ver na televisão e como a gente acaba sendo influenciada por isso, assim. Então, essas coisas me fizeram pensar e falar, epa, a gente está indo para uma direção que, cara, não vejo lugar, espaço para diversidade, equidade e inclusão quando a gente está colocando
essas coisas de magreza e esse visual que eu acho muito estranho, gente. Eu vou continuar passando blush pra ficar com cara de saudável. Essa é a meta. A meta é você pegar sol e ter um bronzeado natural. Exato. E aí, então, esse foi só o alarme aqui. Então, eu acho que para esse começo aqui de ano, né? A gente ainda tá em fevereiro. Dá pra gente já começar a fazer algumas previsões aqui sobre diversidade, equidade e inclusão. E aí, para recuperar um pouco, assim, quando que foi o grande boom, assim, né? Sobre DEI, que as empresas realmente começaram a ter esse olhar voltado para diversidade, equidade e inclusão, principalmente em questões de raça. Em 2020, com o assassinato do George Floyd lá nos Estados Unidos, ele foi assassinado por um policial branco. Ano passado saiu a condenação do policial, né? Isso gerou uma grande comoção sobre o que é ser uma pessoa negra no mundo ocidental, num mundo em que não foi pensado para prosperidade, para contemplação de direitos básicos de grupos minorizados, e aqui entram as pessoas negras, né? E aí, então, isso foi muito chocante, assim. E até a gente conversou sobre a velocidade das informações, etc. Foi filmado esse ato de violência, ele tá registrado aí para a eternidade. A gente assistiu e foi em Minnesota, teve muita... ainda bem, né? Teve muita manifestação, muitas pessoas foram para as ruas e começaram um confronto, de fato, aí com a polícia que deveria nos proteger e acabou assassinando uma pessoa. E aí surge, então, o movimento Black Lives Matter. E aí foi uma hashtag que bombou muito. E aí que todo mundo começou a querer falar sobre isso, assim, então... Todo mundo começou a querer se posicionar como um aliado da causa, né? Porque... Exato, eu acho que até surge essa palavra aí de aliado, né? Era um vocabulário que a gente não usava muito, né? Não. E racismo também era uma palavra muito... Ainda né? Mas... as pessoas não se diziam antirracistas, nem nada desse tipo. Acho que era algo que todo mundo tomava como uma verdade absoluta. Então, eu nem preciso falar sobre isso, porque é óbvio que eu não sou racista. Ninguém pensava sobre racismo, então acusações de racismo também eram levadas de forma muito leviana. Mas a partir do momento em que isso passa a ter um impacto global da maneira que teve, eu percebo que as pessoas brancas se sentiram obrigadas a fazer um statement, né? Então, dizer que, eu não concordo, não é porque eu sou branco que eu compactuo com o que esse policial branco fez. Coisas que, enfim, a gente vê que são cobradas de pessoas pretas muitas vezes, né? Um posicionamento o tempo inteiro, com essa necessidade da gente responder se justificar. Pelo grupo inteiro. A nossa decisão, a atitude, ela não consegue ser vista de forma exata, individual. A gente não tem nossa individualidade, né? A gente responde pelo grupo inteiro o tempo todo. E isso é muito complicado, né? Porque tira esse aspecto da humanização, da individualidade. O racismo, ele bebe dessa fonte, né? De colocar esse grupo de pessoas fora da categoria humana. Exatamente. E aí, então, as empresas, então, começam a olhar, então o ESG também já está aí em crescimento. E aí o S, né, a parte social e a questão da raça e esse movimento, essa hashtag. Muitas pessoas, acho que vocês devem lembrar, colocaram a foto de perfil quadradinho preto. Muitas empresas postaram no feed e ninguém entendeu, né? É verdade. Porque com todo mundo publicando quadradinho preto nas redes sociais, a gente passou a não conseguir ver a cobertura do evento que estava sendo feita pelos grupos que se mobilizaram contra o assassinato do George Floyd, porque rolou uma grande flodação no feed de quadrados pretos. Sim. Porque é óbvio que as pessoas brancas, elas precisam ter o protagonismo o tempo inteiro, né? Precisa ser sobre elas. Não era mais sobre o George Floyd. Era todo mundo precisando dizer que as vidas negras importam. Uhum. E aí a gente começa a gente tem esse boom em 2020, e aí as empresas, então, começam a se mobilizar. No final de 2019, a Djamila Ribeiro, ela também lançou o Pequeno Manual Antirracista, que é um livro que está no top 10 desde então, de leituras. Então tem essa movimentação aí, uma pessoa lança um manual, e parece que vai ser muito fácil resolver um problema estrutural de mais de 500 passo a passo. Anos. Sobre o racismo, então assim, que bom que já veio tudo mastigadinho,
Criam-se, então, os grupos de afinidade, os comitês de diversidade, muitas iniciativas, entendendo, e é uma coisa que a gente concorda muito aqui dentro da Pulsa, que o ambiente de trabalho é um ambiente, sim, para travar esses diálogos, para trazer essas discussões, para começar essa mudança sistêmica, mas precisa ser uma mudança sistêmica, não ações isoladas de palestra, etc. E foi isso que aconteceu. E aí, então, fazendo um salto para 2024, e aí trazendo o cenário do mundo do trabalho aqui no Brasil, em um levantamento feito pelo Instituto Ethos, que ele investigou um cenário de 117 das 500 maiores empresas aqui do Brasil, pessoas negras ocupam hoje a maioria entre cargos de trainees, aprendizes e seguem sendo minorias no quadro executivo e no quadro de gerência. Para trainee, representa quase 60%, enquanto que para um cargo de gerência não chega nem a 7%. E aí, quando a gente traz ainda o marcador de gênero, então quando a gente pensa em mulheres negras, o que acontece é que só nem 2% está na função de gerência, enquanto que 8% está no patamar aí de cargo de supervisão. Os dados falam, né, gente? Eles traduzem aí uma realidade comum. Poucos avanços, e aí quando a gente pensa, a gente teve iniciativas como o trainee do Magalu, um trainee voltado para pessoas negras, a gente vê algumas iniciativas, mas o que a gente pode destacar aqui é que muitas dessas iniciativas, principalmente olhando para vagas focadas em diversidade, elas ainda estão em cargos de início de carreira. Claro, porque essas pessoas não pensam além e querem sempre, nem sempre, né? Mas querem manter as pessoas negras em posições de subserviência, né? Então, essas pessoas negras, você tem o conhecimento questionado, a capacidade questionada dessas pessoas ocuparem posições de tomada de decisão, que vão impactar, de fato, o rumo de um negócio. E aí, eu não sei se vocês lembram, mas também aconteceu lá no começo de 2023 que a ministra do Planejamento, a Simone Tebet, que ela falou que ela adoraria ter uma equipe com muitas mulheres presas, mas há uma dificuldade muito grande em encontrar essas pessoas qualificadas. Elas não existem. A gente teve uma fala muito parecida também no Nubank. Então, assim, as vagas para cargos, as vagas voltadas para pessoas com outros marcadores, a gente está destacando aqui o marcador de raça, mas a gente inclui também para pessoas LGBTQIAP+, para mulheres, para pessoas com deficiência, ainda são vagas de início de carreira, sendo que, né, a gente pensar numa mudança estrutural, a gente precisa ter pessoas que estão com a caneta na mão, que conseguem se posicionar, que conseguem trazer a questão da diversidade para dentro da empresa. Qual que é a força que uma pessoa trainee tem para conseguir fazer alguma mudança nesse sentido? É muito pouca, gente. Eu gostaria de falar assim, não, é incrível, sonhem, trainees negros, sonhem, vocês vão mudar tudo. Cara, não vão. E aí uma outra informação, que eu acho que soma nesse rol aí de dados que a gente está trazendo, é que o Instituto Identidade do Brasil, ano passado, publicou uma pesquisa que mostra que vai demorar 167 anos para que pessoas negras e indígenas ocupem espaços no setor público e privado de forma equitativa se a pauta racial não for acelerada agora. 167 anos. Então, e precisa ser agora, né? Coisa agora. Não tô falando amanhã, depois de amanhã, ano que vem. Então, assim, a gente ganhou fôlego nessa discussão e essa discussão foi se esvaziando. A gente ainda vê muitas falas repetidas, falas ainda muito discriminatórias e reforçando essa questão de que, eu sou aliada, eu até gostaria, mas infelizmente não tem pessoas aptas pro tipo de cargo que eu quero, infelizmente. E aí, então, vem essa coisa de todas as vidas importam, não só as vidas negras importam. Então, assim, a gente precisa falar de todo mundo. E é muito difícil, assim, o quanto houve esse esvaziamento nos últimos anos. Sim, e eu ainda coloco uma provocação aqui, que é o que seria essa pessoa qualificada? Porque isso é completamente abstrato, né? Uhum. Eu pessoalmente sinto que é uma pessoa branca, sim. Exato, porque eu pessoalmente sinto que eu corro atrás do rabo. Então, ainda que eu tenha todas as qualificações que eu tenho, todos os diplomas, certificados, experiência, tal, ainda fica muito vago o que de fato falta
para que uma pessoa como eu consiga ter acesso a lugares, posições, cargos que outras pessoas ainda não têm. Uhum. Para mim, fica muito claro que dentro desse esvaziamento do que é o que essa pessoa precisa entregar, que a gente está falando ainda de uma questão racial. Uhum. E sabe o que eu fico pensando? Que, gente, tudo bem, sabe? Vamos aprender, vamos se comprometer. Tudo bem, a gente vive nessa estrutura racista e não tá tudo bem, mas entendo de onde vem historicamente, entendo que é um problema estrutural e estruturante, mas a gente precisa começar a se movimentar com intencionalidade para mudar isso. E aí, vou trazer um dado aqui que eu acho que é bastante interessante. Um levantamento que foi feito pela Korn Ferry, que é uma empresa de consultoria organizacional, foi um levantamento feito lá em 2022, que mostra que 85% das empresas aceleraram os seus esforços sobre os temas de DI nos últimos 2 meses. Mas apenas 14% das companhias avaliaram que os seus esforços estão sendo muito efetivos. E aqui o que eu enxergo é que existe um gap aí sobre quem é o profissional de DI hoje. E algo que a gente fala aqui com bastante frequência é em relação a grupos de afinidades, a posições não remuneradas, a trabalhos voluntários, que daí sempre, em sua maioria, é raro, mas acontece de ficar a cargo das pessoas minorizadas. Então a pessoa ela é vítima e ela tem que ser agente da solução também. E isso é muito pesado, isso afeta a nossa saúde mental. Isso é muito cruel. Isso não está correto. E aí, então, com esse boom, existem muitas especializações para diversidade, equidade e inclusão, muitos cursos, etc. Isso é muito legal, mas pasmem. Existe uma carreira acadêmica chamada cientista social, que faz isso há muitos anos. Um sociólogo. Milhares não, né? Mas centenas de anos. Sim. Então, uma pessoa socióloga, uma pessoa cientista social, é um profissional bastante apto a conseguir propor mudanças estruturais, a conseguir enxergar o cenário de uma maneira mais ampla, porque, novamente, a gente está falando de um problema muito complexo. E para problemas complexos, exigem soluções robustas, processos e indicadores, comprometimento e grana. A gente não vai conseguir pensar numa mudança fazendo uma palestra anual. Infelizmente, não. Então, quando eu olho esse indicador que só 14% vem que estão fazendo alguma mudança, eu consigo enxergar de onde isso vem e também consigo enxergar, pensando dentro da lógica mercadológica e corporativa, uma iniciativa que só traz um resultado de 14% de eficiência é uma merda. Eu não vou querer investir nisso. Ninguém quer investir em alguma coisa para ter 14% de retorno. E assim, já não investiram antes. Então assim, também se espera que tenha um resultado absurdo sem nenhum investimento. Não dá, né, gente? Qualquer número multiplicado por 0 vai ser igual a 0. Então se você coloca 0 como investimento, seu retorno de investimento vai ser 0. Sim, eu fico chocada, até gaguejei. Eu fico muito triste, assim, pelas pessoas que acreditam em mudanças, que acreditam que os espaços de trabalho realmente são espaços para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa e que, cara, estão dando com a cara na porta, porque não tá rolando, as empresas silenciosamente estão tirando o DI das suas estratégias, estão diluindo cargos, estão diminuindo investimentos dentro da área. É uma sabotagem isso. Nada disso está sendo feito de forma arbitrária. Isso, assim como o racismo foi construído, pensado com o objetivo final, essas ações de desmotivação, de não investimento nas políticas de DI dentro das empresas, também é pensado, é estruturado. Todo mundo decidiu surfar a onda enquanto isso estava no hype. E aí a gente tem pesquisas que apontaram o quanto de dinheiro DI e políticas afirmativas geram para dentro das empresas, as empresas que tiveram lucro. Tem pesquisas que foram feitas pela McKinsey que apontam isso. Então, uma pesquisa que foi feita com milhares de empresas, etc. e tal. Então, de novo, a gente está falando de dados. A gente sabe que quando o investimento é feito da maneira correta, ele traz
lucro. Ele gera dinheiro, a empresa é vista de maneira positiva pelos consumidores, todo mundo está alinhado, todo mundo topa consumir serviços, produtos, etc. Mas agora que a gente já lucrou com isso, vamos voltar a fazer as coisas da maneira que a gente fazia antes, porque vai ter um impacto pessoal menor para as pessoas que estão sentadas nessas cadeiras tomando essas decisões, né? Porque a gente precisa pensar nisso também. Por trás disso tudo, a gente tem o quê? Pessoas que precisam estar dispostas a repensarem seus privilégios, abrir mão desses privilégios, das suas posições, entenderem que às vezes o tempo delas ali já foi e que elas vão ter que se reinventar. Isso gera desconforto, gera insegurança e, acho que mais do que tudo, gera impacto financeiro. A gente vive num mundo capitalista. Então, a partir do momento em que isso implica em perdas financeiras e que impactam de forma pessoal essas pessoas, isso vai ser barrado. Ninguém quer perder dinheiro, né? Então, total. Muito complicado. Voltando para esse cenário, né, de cargos em DI, o que mostra é que de 2019 a 2022, houve um aumento de vagas na área de DI nos Estados Unidos, e aí eu acho que dá para trazer essa informação e pensar que talvez não seja tão diferente aqui no cenário do Brasil, é que houve um aumento de quase 170% nessas vagas de DI no LinkedIn. E aí agora, em 2023, no ano passado, as ofertas de emprego ligadas à DI diminuíram em 44% em relação ao mesmo período. Então, tá aí, as vagas estão sumindo. Essa área está sendo minada. Triste. Então é isso. Foi moda, o pessoal se animou, o pessoal quis falar. Foi, né, cobrado uma posição aí de muitas pessoas, tipo, gente, e aí, Carrefour? Né, eu comentei do George Floyd, mas aqui no Brasil, infelizmente, a gente teve um caso bastante semelhante de assassinato que ganhou bastante destaque. Foi o assassinato do João Alberto no supermercado do Carrefour, lá em Porto Alegre, assassinado por seguranças. Então a gente tem esse evento que comove, mas as coisas voltaram, entre aspas, ao normal, ao que era antes. Tipo, é triste, a gente tentou algumas coisas, a gente não viu o resultado. Então vamos seguindo aqui do jeito que a gente já sabe fazer. Porque é isso, pensar numa mudança estrutural exige colocar pessoas que não estão acostumadas a abrirem mão de seus privilégios, o seu poder, em posições de desconforto. Não é fácil para uma pessoa branca entender que, por mais que ela tenha amigos que até não são brancos, ela é racista, ela contribui para que as coisas permaneçam da forma que elas são. E a forma que elas são é racista. Então, e aí eu acho que o segundo passo, depois da comoção e do entendimento da contribuição do seu papel dentro desse sistema horroroso, é o comprometimento. Não dá só para ficar no triste. Ai, é triste. Ai, nossa, eu participei de uma sessão sobre racismo e eu fiquei tão triste, eu fiquei tão emocionada. Tá. Vamos lá, mas o que você vai fazer com isso? É triste mesmo, a gente sabe que é triste. A gente vive isso na pele há mais de 500 anos, Flor. E o que Falta você vai uma fazer terapia com isso? de choque pra essa galera. Então, né? assim, não dá pra ficar só nesse lugar da comoção. É preciso, sim, agir de forma prática, de forma intencional e com compromisso a longo prazo. Não dá pra pensar que a gente vai resolver um problema de 500 anos em um ano, gente. Precisa de muita, muita, muita mudança, muito esforço. Assim como o racismo, ele não foi criado do dia pra noite. Ele foi ancorado no racismo científico. Tentaram comprovar por meio da ciência a inferioridade da pessoa negra em relação aos brancos. Não veio do nada. Então a gente tinha publicações científicas falando sobre isso. Então, assim, a gente precisa se movimentar e não dá pra desistir tão fácil. Eu acho que o que eu quero reforçar aqui, no meio de tanta indignação e nesse cenário que eu tô vendo que tá indo pelo hall de iniciativas de DI, é tipo, pessoas, não percam o fôlego, não percam o interesse. Não deixem isso ficar não só deixem de no cobrar, campo né? da emoção. Vamos ser pragmáticas, vamos agir, vamos nos responsabilizar, entendeu? A gente faz parte desse sistema, a gente está diariamente reforçando. E isso não é só para pessoas não brancas, para as pessoas brancas. Pessoas não brancas
são pessoas que também reproduzem o racismo e também precisam aceitar esse convite sobre reflexão, entendimento do seu papel na sociedade, entendimento das violências históricas que viveram e começar a se movimentar em direção a uma sociedade mais justa e equitativa para todo mundo. Isso não vai acontecer do dia para a noite, gente. 2024, vamos lá, vamos se comprometer. Bora que dá tempo. E eu acho que é importante a gente estar comentando bastante sobre essas tendências de DI. E a gente comenta muito aqui sobre a chegada da geração Z no mercado de trabalho. E essa é uma geração, gente, que está focada, sim, no seu bem-estar, que está focada, sim, na sua saúde mental e que vai procurar por empresas que tenham DI na sua cultura, na sua prática, no seu dia a dia. Então, gente, tem uma galera aí que a gente precisa repor, tem uma galera envelhecendo, que precisa começar a se aposentar. A gente tá vindo aí com um volume grande de geração Z que vai cobrar isso da gente. Então, acho que é importante trazer isso na mentalidade estratégica, pensando em novas contratações também. Eu colocaria aqui também uma coisa interessante que você falou ali atrás, sobre as vagas, né, de DI, que elas estão diminuindo. E aí acho que também não dá pra gente pensar que essas vagas não estão mais tão disponíveis, porque elas foram todas preenchidas e a gente tem agora um incrível cenário de DI construído dentro das empresas, por isso que não estamos contratando tanto. Isso não existe, né? Não dá para usar isso como uma desculpa, porque no cenário ideal, se essas áreas estivessem prosperando, a gente estaria contratando cada vez mais pessoas para a gente conseguir escalar uma vertical de DI dentro dessas corporações, porque o trabalho vai aumentar, o comprometimento aumenta. Então, essa provocação que eu trago aqui e o convite que eu faço é que as pessoas continuem cobrando esse posicionamento das empresas. Então, a gente tem uma geração nova que já deixou muito claro quanto que isso é importante, isso precisa estar dentro da pauta de qualquer negócio, mas até que essa geração tenha força para provocar essas mudanças de forma proprietária, mais ampla, a gente ainda vai precisar contar com as pessoas que estão na força de trabalho agora. É você se adequar. Ótimo, perfeito. E assim, você é uma empresa pequena e não consegue montar um time de DI, mas quer trazer isso para sua empresa, contrate consultorias. Você que trabalha numa empresa e quer levar isso para o seu gestor e vê que tem interesse, entre em contato com a gente. Existem a Pulsa e várias consultorias aí preparadas para conseguir trazer diversidade, equidade e inclusão de forma estrutural, com indicadores, com instrumentos corretos, para trazer efetividade para ações, para trazer indicadores, para conseguir ancorar isso em dados reais, não apenas em percepção, entendendo também que são processos longos. E até porque eu já fui a pessoa que quis comprar essa briga sozinha dentro da empresa. E é muito difícil, né? Infelizmente, é aquele ditado, uma só andorinha não faz verão. E para as pessoas e empresas que não estão preparadas para essa conversa, essa proposição que a gente leva, né, enquanto um único funcionário, pode parecer um ataque até mesmo pessoal, né? Então, eu vou me colocar em risco, vou comprar uma briga muito grande, às vezes rola uma indisposição do outro lado. Então, você ter o apoio de pessoas, né, de uma empresa que está ali fazendo isso como uma prestação de serviço, tira esse peso de você que já está ali ocupando muitas vezes um papel de minoria dentro dessa empresa e que ainda vai ter que ser responsável por reestruturar e convencer, ter esse trabalho de convencimento das pessoas de que é importante fazer um trabalho de reestruturação e de aplicação de metodologias de DI para ter um resultado efetivo e promover um espaço de trabalho mais inclusivo e seguro para as pessoas. É isso, gente. O cenário é ruim, ele é ruim, mas a gente não vai desistir. Mas aí já foi pior. Já foi pior. Enfim, a gente tá aqui, a gente não vai desistir. Então, contem com a gente. Espero que esse episódio não tenha desanimado vocês. E a gente segue juntas. Um beijo e até a próxima. Tchau.